Pessoal, sejam bem-vindos. Eu só estava fixando aqui o tema da nossa live de hoje. Vamos conversar sobre foco e atenção. E nós vamos também conversar sobre o nosso projeto de 30 dias para desenvolver isso. Vamos esperar só mais um pouquinho para ver se o pessoal vai entrar. Essa é uma live que é muito importante nesse momento, né, que a gente vem desenvolvendo aí metas, então eu achei que era um assunto que ia fazer diferença hoje, a partir de hoje, para muitas pessoas. Belinho. Esse barulhinho tá incomodando? Um barulhinho assim, no fundo? Se estiver incomodando, vocês, por favor, me falem. É só porque é um ventinho que eu deixei aqui. Josi, tá boa? Tá incomodando não, né? Beleza. Deixei um barulhinho aqui que é o ventinho. Que tá calor. Agora eu tô em Belo Horizonte e tá muito calor. Eu já adianto que eu quero que vocês fiquem super à vontade, porque a gente tá aqui pra bater um papo, pra conversar sobre coisas importantes. E vocês, eu tenho certeza que vai ser legal. Vocês podem ir tirando dúvidas, falando. A gente vai conversando e vai dar tudo certo. Vamos lá, senhores. Quem aqui, cara, quem consegue me responder rapidinho? Quem aqui tem alguma dificuldade com foco? Tipo assim, eu tenho uma dificuldade em manter o foco. Tô fazendo uma coisa e não consigo terminar. Tô fazendo uma coisa e já tô pensando em outra. E fico, às vezes, perdido também, porque não consigo ali focar e me organizar no que é importante para alcançar o que eu preciso. Tem alguém aqui que isso acontece, assim, no dia a dia, na vida, né? Porque, às vezes, a pessoa traz isso em uma vida inteira. Acelerada, E aí a gente vai notar algumas diferenças também, né? Porque ser acelerada não é ruim. Aliás, toda característica que você tiver e que você estiver assistindo não é um problema. Às vezes a gente não tá no ambiente certo. Tá precisando lapidar um pouco, mas isso não é um problema. Agora, quando eu pergunto isso, gente, é porque hoje isso é muito atual, né? As pessoas têm um grande problema em manter o foco. E manter fazendo aquilo que é preciso fazer para alcançar alguma coisa, né? Ou seja, uma meta, seja para cumprir uma tarefa diária. Então, isso é muito comum. E as pessoas ficam sufocadas, porque elas não sabem lidar com esses momentos. E aí, como todo momento que não é bom, porque os momentos bons a gente sabe lidar, né? A gente fica feliz, a gente comemora, a gente ri, a gente está com pessoas que a gente gosta. Mas quando vem os momentos ruins ou os momentos que não são tão fáceis, a gente tem algumas dificuldades, exatamente porque a gente não é preparado para lidar com esses momentos. Então, quando acontece essa falta de foco, muitas pessoas ficam perdidas e aí, às vezes, criam coisas que estão acontecendo. Ou então a frase mais comum é: eu não tenho foco. Eu não tenho foco, eu não tenho foco. E, na verdade, o foco não se tem, o foco se desenvolve, né? A gente desenvolve com as atitudes, com tudo aquilo que a gente escolhe durante o dia, ao longo da vida como rotina, para realizar, para fazer. Então é importante a gente pensar sobre isso, porque não é uma coisa que você vai ter. Vou fazer aqui, vou ficar super focada. Não. Se você não treinar para isso, você não vai fazer. E pode ser que as primeiras vezes realmente seja incômodo, mas isso faz parte, né, do treinamento e do desenvolvimento que você pode ter aí com relação ao foco. E aí, com essa definição, digamos assim, né, que a gente está aqui tentando entender onde é que está esse foco, o que a gente faz, o que pode ser feito, né? O foco é exatamente isso, é a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer. É tão bom, cara, tão bom terminar o dia e pensar assim: nossa, eu fiz tudo que eu precisava fazer, ou eu fiz tudo que era importante, porque tudo a gente nunca faz, né? Mas tudo que era importante, tudo que eu considerei, tudo que eu planejei em algum momento da minha semana ou do meu dia, né? Então é muito bom a gente perceber que está acontecendo, né? Existe um desenvolvimento. Fatalmente, para a gente entender um pouco mais sobre foco, sobre fazer o que eu preciso fazer,
estar presente, né? O 100% presente. Eu estou presente aqui. Então, eu tenho foco, por exemplo, quando eu estou brincando com meu filho, porque eu estou com ele, eu não estou mexendo no telefone, eu não estou vendo televisão, eu não estou prestando atenção em nada. Eu estou com ele, estou brincando, fazendo as coisas que ele gosta de fazer, que eu gosto de fazer com ele. Eu tenho foco quando eu pego um livro para ler e consigo ler e entender esse livro e depois aplicar. Eu tenho foco quando eu estou 100% presente, quando eu me disponho a estar num ambiente ou num lugar fazendo alguma coisa e eu consigo fazer. É que isso afeta o nosso desempenho, né? No trabalho, em casa, na família. E a ideia que eu quero trazer para vocês é exatamente essa. O quanto é importante a gente ter foco para a vida. Em todos os setores, vocês vão encontrar aí a necessidade do foco. Todos os setores. Seja em relacionamento, seja em casa, seja com os amigos, seja no trabalho, seja na vida financeira, em todos os setores da vida. Na espiritualidade, né, para quem cultiva. Então, é importante a gente pensar sobre o foco, né? E, fatalmente, para falar de foco, a gente vai ter que falar sobre ansiedade, sobre ansiedade e depressão. Por quê, gente? Eu vou falar com vocês sobre um ciclo. O que acontece com a cabeça da gente quando a gente... Alguém sabe o que acontece quando você decide fazer alguma coisa? Josi sabe, hein? O que acontece com a sua cabeça quando você decide fazer alguma coisa? Ah, eu tive uma ideia aqui. Nossa, vou fazer um produto, cara, um negócio que vai vender muito. Ó, maravilhoso. Beleza, esse é o seu estímulo para fazer alguma coisa. Você consegue, né, projetar, vislumbrar um horizonte legal. Quando você tem esse estímulo, você tem um processo para viver. Então, beleza, eu criei aqui na minha cabeça um produto muito legal para vender para as pessoas, que eu sei que as pessoas precisam e vão comprar. Quando eu desenvolvo esse produto, esse é o processo. Então, desde o momento em que eu parei de ter uma ideia só, coloquei prazo, envolvi pessoas, falei onde, o que, enfim, eu fui limitando tudo ali. Estabeleci um processo, virou processo, né? Então eu tenho ali o estímulo e tenho o processo. Quando eu finalmente consigo vender esse produto, eu tenho a recompensa. Então eu fico muito feliz, eu tenho o meu dinheiro. A recompensa, eu não tô falando de dinheiro, tá, gente? Falando uma recompensa emocional, vamos colocar assim para vocês entenderem. Então eu tenho uma recompensa subjetiva. Quando eu faço isso recorrente, isso vira um hábito. Então eu falei sobre uma ação e eu falei sobre o ciclo do hábito. Então quando eu tenho um estímulo, um processo e uma recompensa e faço isso constantemente, eu tenho um hábito. Por isso que é importante a gente sempre adotar coisas legais, saudáveis e boas pra gente, porque a partir do momento que você aprende a adquirir um hábito, você vai adquirir hábitos. E se você se predispõe a se colocar em risco ou assumir hábitos ou ações, né, que não são tão boas para sua saúde ou para sua vida, você está sujeito a desenvolver vícios, né? Então é bom a gente ficar atento sobre isso. Então beleza, eu desenvolvi o hábito. Quando eu tenho esse estímulo, olha, eu sei que eu tenho um produto que é maravilhoso, vou vender. Aí eu sei que eu tenho que passar por um processo que eu ainda não sei qual é, porque eu tive a ideia só, ainda não estabeleci o processo. Mas eu sei que eu vou ter uma recompensa, eu sei que eu vou ter uma realização, que eu vou ter dinheiro, reconhecimento. Isso tudo vem na minha cabeça. Quando eu olho só para a recompensa e não vivo o processo, que é o meio do caminho, eu começo a desenvolver ansiedade. Por quê? Porque eu fico olhando só para frente, eu olho só para o futuro e não consigo enxergar o processo. Eu não consigo estar presente, eu não assumo o estado presente. Por não assumir esse estado presente, eu acabo desenvolvendo ansiedade, né? Então eu só olho para a recompensa. Essa recompensa vai chegar? Não. Por quê? Porque para eu ter a recompensa eu tenho que viver o processo. Então por isso a ansiedade ela é tão nociva, porque a partir daí você passa a desenvolver emoções que você não conhece. E emoção é assim, é qualquer coisa que nasça de um momento. Então pode ser qualquer coisa, a gente dá nomes para algumas delas, né? Mas necessariamente não vai ter um nome. E você não vai ficar bem com aquilo. E você não vai saber nem como resolver. Porque lembra que as coisas ruins a gente tem dificuldade de resolver?
Então, é importante que você fique atento nesse processo, porque a partir do momento que você cultiva tanta ansiedade e não se volta para o estado presente, a chance de você não conseguir cumprir aquilo que você precisa cumprir é grande. E ainda desenvolver ansiedade, e ainda acumular emoções desnecessárias. E aí você também pode apresentar um estado de depressão. Porque à medida que esse processo vai avançando no tempo, avançando, a sua vontade, o seu desejo, o seu sonho vai ficando no passado. E aí você passa a olhar para o passado e não olha para frente. E aí você passa a desenvolver estados emocionais em que você não consegue lidar, que é, em muitos casos, a depressão. E muitos outros, porque a gente não sabe as portas que a gente tem fechadas dentro de nós, né? Então, é importante a gente ter esse olhar, cuidar cada vez mais, não só do nosso estado emocional, enfim, as questões que envolvem isso, mas sabendo que se eu olho para o foco, eu consigo resolver, assim, muitos problemas da minha vida. E o que eu vim trazer de mensagem para vocês é isso, porque quanto mais eu foco, maior a chance de eu me realizar na vida. E outra coisa, descobrir outras coisas tantas que vão me realizar. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. A gente vê aí na mídia vários atletas, várias pessoas fazendo muito sucesso. Vamos pegar o Neymar. O Neymar, ele tem a habilidade de jogar futebol. Ele joga bola. Isso é o que ele sabe fazer. Esse é o talento dele, né? Então ele joga bem futebol. Só que em função do futebol, ele já virou modelo fotográfico, porque ele faz propaganda para várias marcas. O Neymar já até cantou em show de amigos, de pessoas que ele conhece. Então, se ele, nesse processo, fosse só um jogador de futebol, ok, mas em função de desenvolver o talento dele, né, o que ele sabe fazer de verdade, ele desenvolveu ainda outras capacidades. Então, quando você é focado e você volta a sua atenção para aquilo que você sabe fazer ou aquilo que você gostaria de realizar, você consegue desenvolver ainda outras habilidades importantes aí para a sua vida e para o seu desenvolvimento pessoal, porque você, enquanto ser humano, precisa se desenvolver. Você vai casar, vai ter filho ou não, mas vai relacionar com pessoas, né? Vai ter um trabalho, fatalmente. E para isso você precisa estar bem para compreender e viver no meio de pessoas, né? Então, o foco é cada vez mais importante, porque você consegue desenvolver ali uma série de habilidades e de questões tão importantes quanto você poderia desenvolver sozinho ao longo da vida ou não, né? Porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Então, quanto mais você se envolve, você percebe, melhor é. Como que eu sei, Yara, que eu tenho foco? Eu tenho certeza que alguém me perguntou isso. Gente, olha, uma pessoa que sabe que tem foco, por exemplo, é aquela pessoa que sabe aonde ela quer chegar. Então, vamos pensar que você tem uma ideia mirabolante. Nessa ideia, você tem que saber onde você quer chegar com ela. Quem são as pessoas que estão envolvidas, né? E assim, saber exatamente o que você quer. O que você quer. Porque dentro de uma ideia mirabolante tem várias coisas. Então saiba exatamente o que você quer, né? Coloca um prazo, porque senão fica sendo só uma ideia. Nunca vai virar uma meta, você nunca vai realizar. Então coloca um prazo. Você tem que saber aonde isso vai se realizar. Qual competência técnica isso vai se realizar. Qual a despesa que você vai ter com isso. Cara, você cerca tanto que você sabe que você tá no caminho. Aí beleza, aí olha, vamos falar de foco para uma atividade específica. Então agora eu tenho que desenvolver esse produto, esse projeto que eu inventei aqui na minha cabeça. Já tá tudo armado. Tudo isso que você falou, Yara, já tá tudo armado, tudo pronto. Beleza? Então agora que você já sabe tudo que você quer, o que você vai fazer para realizar de fato isso, né? Então vamos pensar assim, uma pessoa quer emagrecer. Beleza, eu já sei que eu quero perder 10 quilos, que eu vou entrar na academia tal, que eu vou... No dia que eu não estiver na academia, eu vou correr na rua e eu vou pedir o professor lá, tô envolvendo pessoas, ó. Vou pedir o professor lá e eu quero perder esses 10 quilos em
4 meses, 6 meses, vamos colocar aí, para ficar confortável. Beleza, então eu já sei disso tudo. Eu já limitei o cenário, né? E aí, o que você vai fazer? Ah, Yara, agora eu tenho que planejar aqui, ó, porque eu vou acordar todo dia 6 horas da manhã e 7 horas eu tô na academia. E aí lá eu vou fazer exercício tal, que o professor me passou e beleza, é isso. Então você limitou cada vez mais e focou cada vez mais aquilo que você quer. Entende que é difícil você sair desse círculo porque você sabe exatamente o que você quer, que é perder os 10 quilos. E você sabe exatamente onde você está, você sabe exatamente o que você tem que fazer, o horário, enfim, você se programou. Então, quando a gente fala de foco, quanto mais a gente limitar o círculo das coisas que a gente quer fazer, melhor. Porque pensa só, se você tem uma frase que é bem conhecida, né, da Alice, que ela pergunta pro gato, né, onde é que eu vou parar? Aí o gato fala assim, ué, mas onde você quer chegar? Aí ela fala, não sei, gato. Aí ele fala, pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, se qualquer caminho serve pra você, você vai viver assim. Eu não vou falar nem rodando em círculos, não. Você vai viver perdido. Você vai viver assim, vendo pessoas se realizarem e achar que você não pode. Vendo pessoas se transformarem e achar que você não pode. Ou até achar que você não precisa, né? E isso é triste demais. A gente sempre precisa se transformar, a gente precisa sempre modificar, a gente precisa sempre de pessoas, a gente precisa sempre aprimorar. Isso não tem conversa. Então, sempre que você não estabelecer onde você quer chegar, seja lá com o que for, você vai ficar rodando em círculos por um momento, mas esse círculo nunca está formado, então você vai ficar perdido, andando no meio das pessoas sem saber para onde você vai, o que você quer, onde você vai chegar um dia. Então é importante que você estabeleça. A característica mais forte que existe do foco é exatamente essa. Você saber alguma coisa. Olha só, quando eu dei o exemplo da pessoa que quer emagrecer, eu não falei que no ano, vai fechar o ano, ela vai estar milionária, uma coisa impossível de estabelecer. Não. Ela colocou algo possível. Algo que ela sabe que consegue fazer, claro que com mais esforço, né? Porque exige isso. Mas que é possível. E quando você vai fazendo isso no seu dia a dia, um dia vai aparecer uma coisa grandiosa que você vai falar, eu dou conta porque eu sei estabelecer processo, eu sei fazer, eu sei que se eu pensar direitinho, colocar as peças no lugar e me comprometer, e a palavra principal disso é compromisso, e me comprometer ali, eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. E aí você coloca um dia, um objetivo de ter a sua casa própria, ok, tá certo. O objetivo de ser reconhecido pelo que eu faço, ok, tá certo. Então você pode estabelecer o objetivo que você quiser para a vida. Pensa naquilo que você mais deseja. E aí eu sempre falo, porque você desejar algo material, ok, não tem nada demais nisso, não tem problema nenhum. Só que isso não tem durabilidade. Quando você consegue, enfim, na sua vida, estabelecer uma meta, né, ou um foco, ou focar em alguma coisa, um objetivo que vai mudar a sua vida, que está lá, cravada ali, né, estruturada num fundamento, num princípio de vida, é melhor do que você fazer isso com um bem material. Porque o bem material, ele quebra, ele envelhece, ele passa. Um fundamento, um princípio de vida, ele dá know-how e base para você sempre continuar. Ele gera a sensação de experiência, que é aquela sensação boa. Quanto mais o tempo passa, melhor fica. A experiência, por exemplo, de uma viagem. Você viaja e você tem recordações daquela viagem, mas quanto mais o tempo passa, melhor fica, porque quando você conta para as pessoas, você sempre conta de um jeito diferente, você dá risada de momentos que não foram bons, você conta como uma vivência. Então a experiência tem essa característica. Então quando você fundamentar o que você deseja, o seu objetivo, a sua meta, num princípio ou num fundamento, isso se tornará uma experiência de vida. Essa experiência de vida vai refletir
você eternamente e vai dar base para que você continue fazendo, né? Então isso é muito importante. E aí eu quero falar para vocês uma coisa muito importante, ó. Se tiver dúvida, eu sei que entra e sai porque cai ou não a internet, enfim. Se tiver dúvida, me manda, gente. Tô aqui à disposição para responder o que vocês precisarem, o que vocês quiserem, tá? E aí eu quero trazer para vocês algumas táticas, né, que vocês podem aí desenvolver no seu dia a dia para desenvolver melhor o foco, para conseguir ter mais foco naqueles momentos importantes. Porque como eu falei lá no início, diferente do que você pensa, o foco você não tem, você não nasce com ele, né? Você desenvolve. Então não adianta eu querer ter foco aqui agora se eu não trabalhei antes, se eu não me dediquei antes. Então, tudo isso que eu vou falar aqui são coisas que a gente pode desenvolver ao longo dos dias, das semanas, né, e da vida para melhorar o foco, né? Principal deles, gente, exercício físico e meditação. Porque o foco está extremamente envolvido com a minha capacidade aqui, ó, dentro, né? Então, se está envolvido com isso, eu tenho que trabalhar aquilo que me estrutura, me deixa de pé e me faz pensar melhor, que esvazia a minha cabeça. Então, quando a gente fala do exercício físico, não precisa nem falar muita coisa, né? Porque vocês sabem que isso é essencial para a vida. Se agora você está sentado aí, você não tem doença nenhuma, não tem problema nenhum, ou tem um probleminha ali no joelho, no ombro, e está sentindo muita dor, e se você for sedentário, saiba que essa dor é exatamente porque você está aí sentado e não faz nada da vida de exercício físico, tá? Então, você tem que se enganjar num programa de exercício físico, na academia perto aí de sua casa, começar aos pouquinhos. Ó, Yara, mas é tão difícil pra mim. Eu sei, né? Lembra que lá no início da live eu falei sobre o hábito? Né? Então, se eu falei sobre o hábito, a gente estabelece fazendo todos os dias. Então, eu faço uma coisa hoje, eu continuo fazendo, eu tenho consistência para que aquilo se torne um hábito. Então, já que você quer adquirir o hábito de fazer exercício, começa um pouquinho por dia. Começa um pouquinho por vez. Não faz muita coisa, porque se você fizer muita coisa de uma vez, você não vai atingir o resultado que você precisa. Em algum dia você vai ficar muito cansado, vai procrastinar, vai pensar em desistir, vai colocar importância em outras coisas que não é o exercício físico, não é o compromisso que você tem ali do hábito, né? Então, se propõe a fazer todos os dias um pouco. Entenda o seu corpo e perceba o que ele te pede. Se ele pede pouco, faça pouco. Daqui uns dias, um tempo, você vai conseguir fazer mais coisas. Então, assim, eu até trago isso no desafio que eu coloquei aqui para vocês, Projeto 30 Dias. É uma espécie de desafio que vocês podem adquirir o hábito tanto do exercício físico quanto da meditação. Então, lá em 30 dias, eu ensino você a desenvolver um hábito. Começa do pequeno e vai para o grande. Para quem já tem algum manejo, também consegue enganjar nesse grupo, porque vai desenvolvendo. Então, você percebe que é capaz. Quando você percebe que é capaz de desenvolver um hábito do exercício físico, primeiro benefício, você consegue estabelecer processos para desenvolver outras coisas da vida. Tipo assim, você quer um trabalho novo, você percebe que você é capaz, aí você vai lá e faz. Aí eu quero comprar uma coisa diferente, você percebe que você é capaz, estabelece ali um processo para comprar aquela coisa. Você quer desenvolver espiritualidade, você percebe que é capaz e entra nesse processo. Então, é importante porque o exercício físico, essa é o primeiro talvez dos benefícios que você tem com o exercício físico. Mas a gente tem outros, né, imediatos, que é funcionalidade, você consegue ter mais leveza e tranquilidade para fazer as coisas. No dia exato que você faz a primeira sessão de exercício, você já dorme melhor aquela noite. Muitas coisas acontecem porque você tá ali naquele looping, você não consegue nem dormir direito. E aí seu corpo cansa.
Então é importante que você pense sobre o exercício físico como estratégia para conseguir desenvolver hábito. Mas aí você tem todos os benefícios, porque se você conseguiu desenvolver um hábito ali e fez constantemente, então você vai conseguir ter algum resultado. Seja uma perda de peso, seja uma disposição melhor do seu corpo. E aí você percebe que esse resultado foi legal, foi bom para você. Aí o que você faz? Continua fazendo, porque você quer mais resultados. O resultado fala por si só. Quando você tem resultados, fica impossível você se enganar. Você empolga e aí você pensa, nossa, eu vou fazer mais porque eu quero mais resultados. Você vicia nisso e viciar nisso é bom. Então pensar sempre que o exercício físico vai ajudar você a ter mais foco. Porque, por exemplo, se a gente pensar num atleta, um atleta de alto rendimento, ele precisa estar focado ali na habilidade que ele vai desempenhar ali durante o período de tempo da competição, por exemplo, né? Para classificar para alguma coisa, para ganhar algum campeonato. Nesse momento, se ele não tiver foco, estado presente, estar aqui, ele não vai conseguir. Por isso que muitas vezes eles fazem com os jogadores de futebol eles ficam lá reclusos, né, um tempo, e ficam no hotel, longe da família, longe de todo mundo, porque é importante que eles fiquem focados, fiquem no estado presente para conseguir desempenhar aquilo que eles precisam. Então pense bem que o exercício físico vai ser sempre uma grande alternativa, vai ser o seu pontapé inicial, e você vai conseguir desempenhar melhor em qualquer área da vida quando fizer o exercício físico, quando enganjar num programa de atividade física. Isso é muito importante. Quando eu falo de meditação, é porque lembra que eu falei do ciclo de ansiedade? Nesse ciclo de ansiedade, os pensamentos sempre estão ou muito embolados, e você está sempre pensando muito, pensando, ou os pensamentos estão muito dispersos, né? E você não sabe o que atender primeiro. Nessa tomada, é importante que você organize o seu pensamento. Só que se você não doutrina e não treina a sua mente para que em alguns momentos ela pare e fique um pouco mais estável, digamos assim, ela tenha momentos para que os pensamentos possam apenas fluir e você ter ideias. Isso é um ótimo momento criativo, né? Após meditação, porque você consegue ter mais ideias. Se você não entender que sua mente precisa dessa pausa, vamos dizer assim, ou desse momento dela, vamos falar assim que é o momento da mente. Se você não entender que sua mente precisa do momento dela, do momento da mente, você está fadado a não conseguir ter foco nunca. Porque o foco está intimamente ligado com essa capacidade de excluir o exterior e focar nessa caneta e nisso que eu estou escrevendo aqui agora e ninguém me interrompe. É claro que eu tenho várias maneiras de eliminar do ambiente a falta de foco. Tem também, tá? Mas não é isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar sobre a meditação, que é uma técnica para pessoas que já fazem meditação ou para pessoas que já têm essa organização do ambiente todo, mas mesmo assim não conseguem ter foco. Então pense sempre que a meditação é uma alternativa, é uma grande alternativa. A gente vai falar um pouquinho de técnica, né? Você pode desenvolver qualquer técnica dessas que a gente conhece. Quais são essas técnicas, Yara? As técnicas são, você tem uma técnica de esvaziar a mente e não pensar em nada. Eu gosto muito dessa. Então, você está num ambiente que não tem barulho, ou tem alguns barulhos, mas você se desconecta dos barulhos e você esvazia sua mente. E sempre que um pensamento chega, você esvazia a mente. Você pode fazer uma meditação guiada, né? E aí a gente tem várias, YouTube, aplicativos dispostas por aí, que você faz as meditações guiadas. Nesse projeto 30 dias eu coloco algumas meditações guiadas nas aulas para vocês entenderem como funciona. Vocês podem também fazer uma meditação, por exemplo, quando você está fazendo um exercício individual, intenso, por algum momento. Que é isso? Por exemplo, quando você está correndo, é fácil meditar. Eu já meditei correndo. Você pensa em algo, ou então não pensa em nada e deixa a mente esvaziar um pouco. Nadando também, eu já fiz isso nadando. Também dá para fazer.
Então, quando você está em momentos assim de muito esforço, você consegue fazer uma meditação. Você também pode escolher uma frase que tem um efeito muito legal na sua vida e pensar sobre aquela frase por um determinado período de tempo. Você também pode pensar, tem pessoas que eu conheço que faz sobre versículo da Bíblia, por exemplo. Pega um versículo, pensa sobre aquele versículo, gente, é uma frase, tá? Então pega essa frase da Bíblia, pensa sobre ela, pensa. Hoje a gente sabe que tem assim, estudos, né, sobre um versículo da Bíblia, então tem muita coisa para pensar quando se fala disso, né? Você pode escolher qualquer coisa. Então, assim, hoje no mercado a gente tem uma série de informações sobre meditação e o que falta muitas vezes na gente é conseguir colocar em prática, conseguir efetivamente fazer, se comprometer. Porque para desenvolver um hábito, para ter mais foco, para conseguir estar nesse estado presente, você tem que ter o compromisso. Sem compromisso não rola. Então, nesse desafio eu ensino você a começar do básico e avançar nas meditações para você ter um resultado de fazer todos os dias. E a gente percebe a melhora em todos os setores. Se a pessoa é uma empreendedora, por exemplo, e precisa de alguns processos criativos, né, para conseguir desenvolver, né, a empresa dela, ela consegue desenvolver mais. Ela consegue priorizar isso. Ela consegue ter tranquilidade. Se é uma mãe que cuida de um bebê e quase enlouquece de manhã a hora que ele acorda, ou nos momentos, né, porque tem um início ali da maternidade que é bem complexo, ela consegue desenvolver mais paciência, mais compreensão quando ela medita. E eu sei que esses momentos podem não ser fáceis, assim, não estão disponíveis para a pessoa fazer, mas ela consegue, né? Se ela se organizar ali, ela consegue. Então, se ela for, por exemplo, se ela tiver um relacionamento, ela acha que está muito estressada, tá tratando mal o marido, tá tratando mal a esposa, não tá legal esse relacionamento, gente, começa a meditar, começa a voltar para dentro. A meditação traz uma autoconsciência, um autoconhecimento que ajuda muita gente a desenvolver processos da vida, né? E você passa a compreender você mesmo, você se encaixa. Quando você se compreende, você sabe onde você quer chegar. Então, o autoconhecimento é uma etapa muito importante do nosso processo de vida, né? Muitas vezes o mundo não ensina isso, o que dificulta. E quando você volta o olhar para isso, você consegue se destacar no meio da multidão. Então, pense que a meditação pode ser algo importante para que você tenha mais desempenho no seu dia a dia, melhore os seus relacionamentos, melhore o seu trabalho. Se você não é empreendedor e você trabalha num lugar de carteira assinada, cara, você consegue desempenhar melhor a sua função, você consegue prospectar, você consegue pensar a longo prazo, se você quer estar naquela empresa, o quanto você quer estar, o quanto você quer contribuir para aquela empresa, se comprometer de fato, né? Você consegue vislumbrar um futuro diferente, as possibilidades que existem. Tudo isso, gente, com meditação. Eu não estou falando de horas de meditação, não. Eu estou falando que a meditação, você pode começar com 1 minuto por dia e ir avançando ao longo dos dias, né, dos períodos do dia. Exatamente isso que eu ensino para vocês no projeto 30 dias, que eu vou deixar o link, gente, disponível para vocês, tanto no link da bio, quanto no Stories, tá? Vou deixar um link disponível para vocês entrarem, né, ficarem no grupo, e assim que eu lançar o desafio, vocês recebem em primeira mão. E eu acho que vai ser assim, muito produtivo, porque a falta de foco gera ansiedade, gera depressão, gera falta de desempenho na vida, no dia a dia, nos relacionamentos, no trabalho, em todos os setores da vida. Isso é tão prejudicial, essa falta de foco, que a gente vai criando estratégias para limitar e para cada vez mais a gente ter um bom desempenho, né? Todos os dias, cultivar todos os dias um pouco e a gente conseguir entrar numa onda, num looping, que a gente tem uma ativação e tem um desempenho, que aquilo não é negociável, não vai sair da sua vida. São os requisitos inegociáveis, não sai da sua vida nunca mais, e isso é muito importante. Tem outros jeitos de desenvolver foco? Tem. Eu falei aqui do exercício da meditação, que é o que eu ensino no projeto 30 dias, mas você também pode desenvolver melhor o foco
se você começar a ler, desenvolver o hábito da leitura. E exatamente esse hábito da leitura é um bônus que eu deixo nesse treinamento que a gente faz de 30 dias, para que as pessoas que têm interesse em também desenvolver a leitura, eu deixo isso como um bônus. São videoaulas importantes com um e-book para você desenvolver esse hábito da leitura com tranquilidade e ficar eternamente com esse material, né? Porque você pode ali consultar todos os momentos em que você tiver alguma montanha russa, né? Não consegui, parei, eu queria muito voltar. Você pode ir lá e consultar seu material e adquirir esse hábito de novo, enfim. Fica ali disposto para você, né? Pelo menos por 1 ano. Então, olha que legal, gente. Vocês conseguem desenvolver 3 setores muito importantes da vida, que é o exercício físico, a meditação e o hábito da leitura. Isso tudo transforma você porque traz uma base. E a partir dessa base, gente, vocês conseguem realizar tudo que vocês quiserem. Tudo que vocês quiserem. E todos esses processos que limitam a gente passam a não ter tanta importância. Eles não têm tanta importância. E eu olho mais especificamente para aquilo que é mais importante para mim, né? Então, o que eu quis trazer para vocês de mensagem é isso. Quanto o foco é importante. O quanto você trabalhar o seu foco e a sua atenção é importante. O quanto você pode otimizar a sua vida. Pensando que não vale a pena você ficar o dia inteiro sentado ou o dia inteiro andando para lá e para cá, mas sem uma estrutura regular em que você fortalece o seu corpo para que ele suporte tudo que você traz de demanda do dia a dia para ele. E isso tudo vai te dar muito mais disposição. E você consegue acalmar a sua mente quando você se dispõe a exercitar essa mente. E como você pode exercitar? Fazendo, por exemplo, a meditação, que é algo que você pode fazer gratuitamente, né? Só que muitas vezes a gente não conhece o processo, então eu explico para vocês o processo. Além disso, vocês podem procurar recurso na leitura, por exemplo, com bons livros, com um bom apoio ali. Mas eu tenho muita dificuldade de ler, não consigo ler. Então tem nesse desafio todo um material voltado para que você desenvolva o hábito da leitura. Todas as informações e técnicas que você precisa. Então eu tenho certeza que após esse processo, que é esse projeto de 30 dias, vocês vão conseguir desenvolver melhor o hábito da leitura. E eu vou deixar o link nos stories para vocês, tá? E vou deixar, aí a gente tem um grupo, vocês vão entrar nesse grupo e eu vou ali dando informações para vocês, porque a gente vai colocar no ar e aí eu vou deixar o link prioritariamente para vocês, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha feito diferença unicamente nesse momento. Que com essas palavras que eu trouxe aqui, essas técnicas, esse encaixe dessa forma de pensar, traga alguma mudança para sua vida e que você consiga colocar em prática. E se você tiver conseguido colocar em prática, me chama lá no inbox do Instagram, @nevesiara_, que eu vou ter o maior prazer em saber o que foi que aconteceu, como foi a sua trajetória. Isso para mim também é muito importante, porque ajuda a gente a continuar no caminho. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então eu vou deixar mais um recadinho rápido, vou deixar essa live salva no YouTube, tá? Deixei para falar no final, mas vocês podem acessar essa live todinha lá no YouTube, vai estar lá disponível para vocês pensarem um pouquinho mais, tá bom? Um grande beijo e eu espero vocês aqui na próxima live e eu vou falar com um pouco mais de antecedência, pode deixar. Beijo!